Fala Fera, essa é a nossa aula sobre vasos comunicantes, beleza? O que são vasos comunicantes? Pessoal, como diz o nome, são vasos que têm algum tipo de comunicação entre seus fluidos, tá? Então aqui eu tenho um tipo de vaso que tem 1, 2, 3, 4, 5 vasos com a comunicação aqui por baixo entre todos eles, tá bom? Então, o primeiro conceito é que a pressão num determinado ponto, primeiro conceito é que a pressão na superfície ela é a pressão atmosférica, tá? Então, você pode ver que todas as superfícies estão no mesmo nível, porque estão sob a mesma pressão, que é a pressão atmosférica. Pelo teorema de Stevens, todos esses pontos têm a mesma pressão, todo ponto que passa pela mesma horizontal vai ter a mesma pressão, porque está sob a mesma profundidade de um mesmo fluido, tá bom? Então, vamos fazer um probleminha com esse conceito agora. Eu tenho água e óleo de densidades 1 grama por centímetro cúbico e 0,8 gramas por centímetro cúbico, respectivamente, colocados em um sistema de vasos comunicantes, como mostra essa figura daqui. Sendo 26 centímetros a altura da coluna de óleo, determina a altura da coluna de água medida acima do nível de separação. Ora, o nível de separação é esse aqui de baixo, ó, esse maior. Esse é o nível de água e esse é o nível de óleo. Muito bem. Sabendo que eu tenho aqui a densidade da água e a profundidade da água, a densidade do óleo e a profundidade do óleo. Chama A de água e B de óleo. Pelo teorema de Stevens, esses dois pontos, A e B, que passam pelo mesmo nível, né, pela mesma horizontal, eles têm a mesma pressão. Beleza? Pressão A é igual a pressão B. Então, pessoal, eu posso escrever o conceito total de pressão, ó, os dois tubos estão abertos, então a pressão atmosférica mais a pressão do líquido em A, pressão atmosférica mais o líquido, é igual a pressão atmosférica mais o líquido em B. Pressão atmosférica menos pressão atmosférica é zero. Então vai ficar dGH do A, dGH do B. G dividido por G, né, gravidade por gravidade, vai sobrar DH de um lado e DH do outro. Pessoal, essa é a dica que eu deixo para vocês. Quando você tiver um tubo em U, tá? Duas extremidades abertas, a relação, né? Densidade e profundidade de um lado é igual a densidade e profundidade do outro, tá bom? Quando você tiver dois líquidos, densidade e profundidade de um lado igual a densidade e profundidade do outro. Se você tivesse mais líquidos aqui nas colunas, você somava, tá? A soma do D vezes H de um lado é igual a soma do D vezes H do outro. Mas ao nosso problema, só temos dois. A densidade da água é 1, tá aqui. A profundidade de A eu quero. A densidade de B é 8, tá aqui. E a profundidade de B eu quero. Por que eu posso fazer sem alterar as unidades de medida? Porque a unidade de densidade de um lado se equilibra com a unidade de densidade do outro, elas só precisam ser iguais, tá? E aí vai sobrar somente a unidade de profundidade, que vai ser o centímetro. Então, multiplicando aqui, ó, densidade do óleo 0,8, profundidade do óleo 26, vai dar 20,8 centímetros. Beleza? Então, a coluna do óleo 26, a coluna da água 20,8. Ok? Vamos agora fazer essa mesma aplicação, só que num equipamento chamado de manômetro. O manômetro ele é usado para medir a pressão num gás. Veja, aqui eu tenho gás, beleza? Aqui eu tenho um fluido, às vezes usam mercúrio porque a densidade dele é muito alta. E quanto maior for a pressão do gás aqui na esquerda, mais ele vai empurrar o mercúrio para baixo. Mais empurrando o mercúrio para baixo, mais alto o mercúrio sobe. E aí essa diferença entre as duas colunas é que vai dar a pressão nesse gás. Beleza? É o que vai dar a pressão no gás. Então vamos fazer um problema para você entender. Eu tenho aqui um botijão de gás. Tá aqui o botijão de gás. Nele foi ligado esse manômetro, tá certo? E aqui eu tenho o fluido. O gás do botijão empurrou o fluido até esse desnível aqui. Beleza? Ele empurrou o fluido para baixo e desse lado o fluido subiu. Uma pessoa com o objetivo de medir a pressão interna de um botijão de gás contendo butano conecta a válvula do botijão a um manômetro em forma de U. Não façam essas experiências em casa, tá? Tem que ser em laboratório e com supervisão de um técnico ou um professor. Contendo mercúrio, tá? Esse tubo aqui tem mercúrio. Ao abrir o registro, a pressão do gás provoca um desnível no mercúrio.
Ele deu aqui a pressão atmosférica, ó, 10 a quinta Pascal. Ele deu o desnível, 104 centímetros. A densidade do mercúrio, 13,6 gramas por centímetro cúbico. E a aceleração da gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado. Muito bem. Aqui está o desnível, certo? Aqui eu tenho dois pontos, A e B. E eu posso dizer que a pressão nesses dois pontos é a mesma. Então, a pressão no gás, que é o ponto A, só tem o gás. Em cima do A só tem o gás. Então, a pressão no gás é igual. Do outro lado, eu tenho a pressão atmosférica e tenho a pressão da coluna de líquido. A pressão atmosférica é P0, a coluna de líquido é DGH. Ora, vamos fazer as transformações, pessoal, que forem necessárias. A pressão atmosférica está em Pascal já, então, beleza, 1 vezes 10 a quinta, mais a densidade, que está em grama por centímetro cúbico, eu vou transformar para quilograma por metro cúbico, basta multiplicar por 10 a terceira, então 13,6 vezes 10 a terceira fica quilograma por metro cúbico. A gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado, e a profundidade, 104 centímetros, vira 1,04 metros. Então, coloquei todo mundo no sistema internacional, tá? Muito bem. 13,6 vezes 10 a terceira, vezes 10, vezes 1,04, dá 1,4 vezes 10 elevado a 5. Beleza? 1,4 vezes 10 elevado a 5. Esses dois expoentes têm que ser iguais, para você poder somar. E estão. Por isso que eu já fiz as transformações para isso aqui dar 10 a quinta. Só você voltar uma casa aqui. Aí fica 1,36 vezes 1,4. Vai dar 0,4. Vai dar aproximadamente 1,4. Aí fica 10 a terceira. Vezes 10, 10 a quarta. Vezes 10, 10 a quinta. Então aqui 1 mais 1,4 é 2,4. Vezes 10 a quinta Pascal. Aproximado, porque eu fiz essas aproximações aqui. Beleza? Então a pressão nesse gás é aproximadamente 2,4 vezes 10 a quinta Pascal. Ok? Pessoal, vamos fazer o mesmo problema, só que agora vamos imaginar que esse tubo está fechado, está tapado aqui. No problema anterior, qual seria o desnível do mercúrio se o tubo tivesse com a extremidade vedada? Qual é a única diferença com a extremidade vedada, pessoal? É que do lado esquerdo a pressão em A é a do gás, e do lado direito a pressão em B é só do líquido, porque não tem mais atmosfera, porque o tubo está fechado. Então, a pressão do gás é DGH. Eu calculei no slide anterior e a pressão do gás deu 2,4 vezes 10 a quinta. Vou pegar a densidade e multiplicar por 10 a terceira, vai ficar 13,6 vezes 10 a terceira quilograma por metro cúbico. A gravidade 10 e eu quero achar a profundidade, né, o desnível. Então, fazendo essa continha aqui, vai ficar 2,4 vezes 10 a quinta, que já está desse lado. 1,36 vezes 10 a quinta, já está do outro. 10 a quinta com 10 a quinta vai embora. E 2,4 dividido por 1,36 dá 1,76. Olha, teria que ter um tubo de 1,76 m. Beleza? Esse é o caso, se a extremidade tivesse vedada, não teria pressão atmosférica. Então, a pressão do gás ia empurrar o líquido. Então, a coluna de líquido seria igual à pressão do gás. Ok? Bom, pessoal, foi nossa aula sobre vasos comunicantes. Aqui está a playlist completa de hidrostática. Gostou, curte, se inscreve no nosso canal e compartilha com todo mundo, beleza? Aquele abraço.